Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Bom dia, boa tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, hoje é uma data bastante especial e bastante significativa para o centenário e maravilhoso Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse clube que tem, com certeza, essa história, que é uma história para o futebol mundial, o marco para o futebol mundial. O Vasco quebrar o paradigma que na época era o racismo dentro do futebol, principalmente no futebol brasileiro e futebol mundial. O Vasco quebrou paradigmas e quebrou preconceito, quebrou o racismo. E da resposta histórica, que hoje completa 100 anos, é um marco para não só o Vasco da Gama, e sim para o futebol mundial, que hoje ainda vive pessoas, fazendo atos covardes e criminosos, que é o racismo. Vocês podem ter certeza, vamos reagir a esse vídeo aqui, depois a gente vai deixar uma crítica em relação ao atual momento do Vasco. Isso é a história, mas hoje o Vasco, ele só vive da história. Não vive de dar felicidade à sua torcida tão maravilhosa e tão gigantesca por essa história, que hoje completa 100 anos. Hoje, várias notícias falando sobre a resposta histórica. O Vasco só vive da história, pois o momento atual mancha a história de um clube que tem essa história tão linda, de pessoas envolvidas na Lava Jato, de pessoas que hoje comandam o futebol do Vasco, que foi preso por tráfico de drogas, pessoas que usam o estelionato eleitoral para estar dentro do clube. Um clube manchado na sua essência e manchado na sua história, com os principais resultados negativos de sua história. Um dos piores resultados dos 125 anos de Vasco. Um clube destruído, um clube totalmente falido por mais gestores e que hoje é comandado por uma empresa que só gera lucro, só gera vender e revender jovens talentos. Usam a marca Vasco da Gama para fazer e lavar dinheiro dentro do clube. Usam a marca Vasco da Gama para auto se enriquecer. Usam a marca Vasco da Gama usando os nossos jovens talentos para serem vendidos para o futebol da Europa. Usam a marca da Vasco da Gama para destruir uma instituição tão sagrada, uma instituição tão maravilhosa que tem essa história. Só que essa história ficou lá atrás. Hoje, a história do Vasco
é uma das piores histórias atuais de pessoas que não vivem o Vasco da Gama. Vivem para o seu próprio bolso. Vivem para usar essa marca tão gigantesca e tão maravilhosa para auto se beneficiarem. Esses são os caras que estão, os gringos das 777, que cagam pro Vasco da Gama. Nem querem saber dessa história. Para eles, pouco importa se o Vasco hoje estaria numa final. O dia da resposta histórica, o Vasco, no atual momento, a história ficou lá atrás. Essa história que a gente vai contar aqui. E a atual história é você ver hoje, às 18 horas, ver o Flamengo, o nosso arquirrival, conquistando um título carioca nos 100 anos da resposta histórica. Esse é o Vasco de hoje, que só fica na história. Vamos lá. Às vezes na vida a gente falha, a perna treme, a voz embarga, o medo bate, a gente refuga, erra, se cala, aceita. Imagina se lá atrás a gente abaixasse a cabeça, se a gente dissesse, sim senhor, sim senhores. E se a gente tivesse deixado para trás aqueles que estiveram ao nosso lado? Em troca de quê? Do conforto da covardia? De privilégios? O que teria sido? Às vezes o que a vida pede é coragem, é dignidade, honra, é respeito. Respeitar é cobrar o respeito, para fazer história, para se ter orgulho, para ser gigante. – 7 de abril de 2024, 100 anos da resposta histórica do Vasco e do povo brasileiro contra o elitismo e o racismo no futebol. Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós somos esta história. Vamos revisar aqui de novo, galera. Muito bonito, né? Essa do Vasco. A gente vai passar um outro aqui. Esse é o garoto da barreira do Vasco, vendo a garotada jogar bola. Às vezes na vida a gente fala. Caminhar para São Januário para ser treme, um grande jogador do Clube de Regatas Vasco da Gama. O medo bate, a gente refuga, erra, se cala, Pobre menino negro, aceita. fazendo. Saindo Imagina da se pobreza, lá atrás a gente abaixasse a quem sabe cabeça, se tornar se a gente um dissesse, grande ídolo sim da história do senhor, clube. sim senhores. Pobre menino negro da barreira para fazer essa grande E se a gente história? tivesse deixado para trás aqueles que estiveram ao nosso lado? Em troca de quê? Do conforto da covardia? De privilégios? O que Barbosa, teria sido? Tener. A resposta histórica. 100 anos Às vezes o que a vida pede é da coragem, história. é dignidade, Aonde o Vasco honra, ficou é na história. respeito. Respeitar é cobrar o respeito, para fazer história, para se ter orgulho,
para ser gigante. (7 de abril de 2024), 100 anos da resposta histórica do Vasco e do povo brasileiro contra o elitismo e o racismo no futebol. Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós somos esta história. Aonde ficou na história. Não foi preta da cor da pele e da alma. Na raça e na pele de Pelé e de tantas taças, quando o Vasco disse não ao campeonato para dizer sim aos 12 que a elite queria tirar de campo, o clube não tirou da reta e nem saiu da rota. Com retidão e caráter, se afirmou e reafirmou que não tem jogo com preconceito há 100 anos. Meus amigos, são dois vídeos, um vídeo do Clube de Regatas Vasco da Gama e o outro da TNT Esportes. O outro da TNT Esportes. A gente tem prioridade aqui, e a gente pode dizer com todo respeito, a gente tem a história mais bonita de um clube no mundo. O Vasco é um clube que, infelizmente, hoje passa um dos piores momentos da sua história devido a pessoas, a seres que dominaram o Vasco através de um golpe em 2020 e desse golpe vender a nossa maior joia, o nosso maior amor, o futebol, para um grupo norte-americano envolvidos em vários escândalos pelo mundo, aonde o seu presidente é um ex-traficante de drogas preso nos Estados Unidos da América por mais de 26 anos, saindo por fazer delação ao governo dos Estados Unidos e hoje é solto. Um cara que caga e anda pro Clube de Regatas Vasco da Gama. O cara aonde ele compra esse 70% e só aparece 3 vezes em 2 anos de Vasco. O cara que não mostra a cara para falar desse clube tão maravilhoso. O cara que usa a marca Vasco para auto se beneficiar e salvar sua empresa da falência. Falam que a 777 salvaria o Vasco. É totalmente ao contrário. É o Vasco
que está salvando a 777. Pensem, amigos, pois a história mais linda do futebol mundial ficou na história. Esse marco desse centenário ano da resposta histórica. Há hoje pessoas que pouco se importam com essa história. Pouco sabem do que é a resposta histórica. Então você, vascaíno, principalmente você que está alienado a esses caras que usam a nossa marca, pense bem, pois você, Cruz Maltino, principalmente o Cruz Maltino que não sabe realmente o que acontece dentro desses bastidores podres e imundos, aonde sujam a nossa história, nossa essência, faz de você um escudo, faz de você uma pessoa triste, amargurada, humilhada, por ter um Vasco tão pequeno e diminuído por vagabundos e pilantras que tinham que ser expulsos do nosso clube. Aqui é uma crítica, sim. Tenho um amor profundo com o Vasco. Tenho 3 anos de canal, dos 3 piores anos da história do Vasco. Imagina você, eu tenho um canal Russo Vascaíno, aonde a gente tem os 3 piores anos da nossa história. Vamos tentar resgatá-la. Vamos mostrar essa história de hoje, dos 100 anos, ser resgatada por você, Cruz Maltino. Dos 100 anos da resposta histórica, a gente toma um tapa na cara no dia de hoje e ver o Flamengo ser campeão carioca nesse dia, onde poderia ser o Vasco, mas não é. Essa é a história de hoje do Vasco. Um clube que não tem protagonismo, não tem gigantismo e não tem a coisa mais importante que o Vasco sempre teve: conquistas, títulos e vitórias. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, de amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de domingo a todos e um casaca no coração de todos vocês.